Muito bom dia, Vale, bom dia, internautas. Começando mais um Papo Reto aqui pelo site Agora Vale, nessa segunda-feira, 13 de março de 2019. Maio. Dia 13 de maio de 2019. O nosso convidado está mais lúcido do que o entrevistador. Hoje com a presença para lá de especial do ex-prefeito de Pindamonhangaba, João Bosco Nogueira. João, seja bem-vindo. Bom dia, Osmar. Bom dia, Stephanie. Bom dia, amigos da Agora Vale e amigos do Papo Reto. O ex-prefeito João Bosco tem um perfil bastante interessante. Ele é nascido já num dia da política nacional, que é o dia da 15 de novembro, né? Você fala um pouco do perfil seu, dos filhos, da sua família em Pindamonhangaba. Eu nasci realmente no dia 15 de novembro, que foi o dia da minha eleição, e tomei posse no dia 31 de janeiro, que é dia de São João Bosco. Eu nasci em Pindamonhangaba, estudei na Universidade de Taubaté, me formei em Taubaté, me formei em Direito e iniciei a política através da Câmara Municipal. Exatamente o ponto onde eu ia chegar. O senhor foi um vereador muito jovem, né? Numa época que não havia salário para este cargo, e eu acredito que essa tenha sido uma experiência bastante importante para que o senhor se tornasse depois o prefeito da cidade. Realmente foi fundamental. A Câmara é uma verdadeira universidade de política. Ali você forma o político. Quem conseguir sobreviver na Câmara está preparado para governar a cidade. Bosco, como foi esse período de vereador? Você, na verdade, foi o seu preparo para ser o prefeito da cidade depois, mas a cidade era muito conservadora? Pinda era uma cidade ultraconservadora, a conhecida e chamada como Princesa do Norte. E eu tinha uma reação contra esse argumento, quando que se perguntava assim, e Pindamonhangaba? Pindamonhangaba foi isso, foi aquilo. E o meu questionamento mas por que não é? Tudo foi, tudo era, nós vivíamos do pretérito e não do presente. Foi aí que nasceu, dentro da minha vontade de mudança de Pinda, a candidatura a prefeito. Ainda falando sobre essa vontade de mudanças, você sempre foi uma pessoa que pensou grande, né? Você já tinha esse projeto de transformar Pindamonhangaba, que naquele período tinha 45, 48 mil habitantes, para hoje ser a quarta maior cidade do Vale do Paraíba? Realmente eu peguei Pindamonhangaba na faixa de uma população entre 48 e 50 mil habitantes. E para que tivesse sucesso na minha administração, nós tivemos que esquecer as coisas pequenas da cidade e sair em busca da implantação de novas indústrias. Foi um trabalho cansativo. Nós implantamos, para auxiliar a prefeitura, o grupo de expansão industrial de Pindamonhangaba. Aliás, como teve até o primeiro presidente, foi o doutor Aderbal Ribeiro Ávila, o famoso Bazinho, sem remuneração, e fomos sair em busca obstinada de novas indústrias. A gente vai entrar um pouco nesse assunto sobre as indústrias mais para frente, e agora eu gostaria de falar sobre uma coisa que assim não dá para deixar de falar quando a gente pensa em João Bosco Nogueira, que é sobre o viaduto da cidade, o viaduto central, que hoje a população desfruta da segurança, né, de um viaduto central bastante amplo, mas não era esse o projeto inicial, e o senhor foi um que lutou bastante para que mudasse e o viaduto tivesse 12 metros de largura, né, 9 de pista. Esse é o único viaduto com essas dimensões no Vale do Paraíba inteiro. Nós temos um organismo regional, que é o Codivap, e nós discutimos esse assunto, porque a implantação de novos viadutos foi a extensão da rede ferroviária federal, a antiga central do Brasil. Mas aqui eles quiserem implantar um viaduto, para que você tenha ideia, seria o viaduto das dimensões que tem nos Sagrados Corações, e nós não permitimos que fosse implantado. Então foi uma luta gigantesca dentro do Codivap. Todos os prefeitos combinaram em embargar as obras do viaduto. Mas no fim, só Pindamonhangaba que ficou brigando com a rede.
E foi uma luta grande, mas no fim de tudo ela foi vitoriosa. E o que agravando a esse problema do embargo do viaduto, nós também embargamos a construção da cadeia que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo estava programando para Pindamonhangaba, que é onde tem hoje a Feira Livre, aquela coberta. Aquela área, antes ali tinha embaixo, no prédio, tinha embaixo a cadeia, em cima o fórum e na frente a delegacia de polícia. Eles derrubaram, deixei derrubar. Na hora que eles foram começar a construir, nós embargamos a obra e não permitimos que fosse construída uma cadeia, aliás, uma cadeia até de baixa categoria. E foi uma luta cansativa. E nós éramos o MDB. O MDB naquela época era tido e havido com o Partido Comunista. Então, vocês imaginam o sofrimento que nós tivemos, um prefeito jovem do MDB, embargando uma obra da rede ferroviária e uma obra da Secretaria de Segurança. E o grande caçador de comunistas naquela época era o coronel Erasmo Dias, que era nada mais, nada menos que o secretário de Segurança Pública. Bosco, então, já aproveitando esse gancho, só esclarecendo o internauta, já se falava em trem-bala nos anos 70, e esses viadutos construídos em todas as cidades do Vale do Paraíba previa a passagem desse trem-bala. Por isso, o embargo, no caso do prefeito João Bosco Nogueira, preocupado com o espaço, né, na área central de Pindamonhangaba. Isso rendeu a você a pecha de subversivo, né? Você foi chamado, inclusive, para conversar com os militares, né? Várias vezes nós fomos questionados sobre isso, que nós estávamos afrontando, naquela época, a revolução que ela mandava e desmandava. Só que não era um trem-bala, era um trem húngaro. Era um trem húngaro que ia aproveitar o mesmo leito. Só que, no fim, não vingou o trem húngaro, porque o trem húngaro não subia a Serra dos Araras. Ele patinava. Não subia, Na sua época, Pindamonhangaba tinha um grande destaque no esporte, que é o que hoje a gente vê o vôlei de Taubaté, por exemplo, campeão neste sábado. Mas antigamente, Pindamonhangaba tinha esse destaque, inclusive tinha jogos, né, do vôlei sendo transmitidos na televisão. Era uma coisa assim que realmente era de grande destaque. Esse vôlei vitorioso do Taubaté, que conseguiu ser campeão brasileiro na Liga da Superliga de Voleibol, nasceu aqui em Pinda, com o Ricardo Navajas, que ele jogou por Pinda. Depois o Ricardo voltou a Pinda na gestão do João Ribeiro e do Taioba. Foi montado um belo time de voleibol, mas depois o outro prefeito acabou de novo com o esporte e eles foram para Taubaté. Então a semente do time de Taubaté foi em Pinda. Por falar em esporte, muita gente, na época, eu dei uma ênfase muito grande para o esporte. E a minha preocupação não era o esporte pelo esporte, a minha preocupação era conquistar a juventude, encaminhar a juventude, porque eu tenho como 2 parâmetros para direcionar a juventude, é o esporte e a religião, seja lá qual for a religião, mas o esporte é a religião. Então nós demos investimento para o esporte em todas as áreas. E eu me lembro, o Osimar deve lembrar também, a quantidade de moços que tinha em Pindamonhangaba aí, andando com bola debaixo do braço, a cidade inteira se agitando como até hoje. Hoje tem também. Nós tínhamos só na escolinha de natação, tinha 6.500 alunos. Então, a cidade inteira, ela abraçou essa ideia da participação esportiva. Bosco, essa pediram para que eu perguntasse para você, como é que foram as negociações para a vinda das grandes empresas em Pindamonhangaba? Porque a gente sabe que havia ali grandes terras, grandes áreas, né? Mas tinha resistência das pessoas em vender essas áreas, né? Como é que foi isso aí? Também a gente ouve comentários, eu gostaria de saber de você mesmo, que alguns diziam que não quero indústria em Pindamonhangaba porque meus filhos não vão poder andar de bicicleta, não vou poder andar a cavalo. Isso é verdade? Realmente havia uma resistência contra o desenvolvimento da cidade. Na minha campanha de prefeito, uma das coisas que eu falava, analisando a situação política e econômica da cidade, eu dizia que Pindamonhangaba era administrada por uma oligarquia rural decadente.
E eles não queriam, e esse pessoal não queria desenvolvimento na cidade. Então, nós enfrentamos essa mentalidade para não acabar com o empregado para ele, não acabar com os empregados domésticos. E eu vi um vereador na época, já falecido, falou, e meus filhos não vão poder passear mais de bicicleta? Então, era uma mentalidade predominante na época que nós enfrentamos. Além disso, nós não tínhamos, a prefeitura não tinha terreno para doar. E nós fomos obcecadamente atrás das indústrias. E era difícil. E conseguimos, depois de muito trabalho. Cada indústria foi uma guerra. Não pense que vamos atrás da Villares, nós vamos lá conversar, não, nós ficamos um ano trabalhando em cima da Villares, superando os questionamentos, terra, localização perto de ferrovia, de rodovia, de rio. Eles é uma gama de requisitos para a implantação de uma indústria. Então isso foi muito forte. E o que nós fazíamos? Nós trazíamos os empresários, mostravam a cidade e conectavam os empresários diretamente com os proprietários. Então, todas as indústrias que estiveram aqui foram diretamente empresário com os proprietários. Não havia participação de ninguém, não havia imobiliária, não havia participação da prefeitura de forma nenhuma. Então, por isso que a dificuldade é essa. Para que você tenha uma ideia, a Villares, só ela adquiriu uma área de 250 alqueires em Pindamonhangaba. E ela está muito bem localizada, topograficamente. Era servida praticamente pela rodovia Presidente Dutra, pela ferrovia, que por sinal tem um ramal ferroviário, e tem o Rio Paraíba, de onde eles fazem a captação direta. Então você vê que para trazer uma indústria tem que ter rodovia, ferrovia e rio. Então a Villares contou com essa situação favorável lá em Moreira César para que nós implantássemos ela lá. O senhor considera o trabalho dos prefeitos sequentes, né, que vieram na sua sequência, igualmente efetivos nessa questão da industrialização de Pindamonhangaba, de estarem atrás de novas fábricas para se instalarem no município? Nem todos. Alguns até ao contrário. Ao invés de contribuir, até dificultava a implantação de novas indústrias. O Geraldo, que foi o meu sucessor, ele não se preocupou com o desenvolvimento industrial e nem precisava, porque nós trouxemos 11 indústrias, e para que você tenha ideia, só citar alguns números, sabe quantos funcionários, quantos empregados tinham na empresa que implantou a Villares em Pindamonhangaba? Você tem ideia? Então tem 11 mil homens. Então era quase que uma cidade que se implantou na construção da Villares. Tanto é que na frente lá virou um comércio lá, e a situação era tão grave que tiveram que implantar uma delegacia de polícia com cadeia lá perto. Então, e de vez em quando aparecia alguém boiando no Paraíba. Tinha 11, basicamente todo mundo de fora. E depois a implantação da Alcântara, com fábrica. Então a cidade em si, ela não existia residência nenhuma para ser alugada, não tinha nada. Então a cidade teve que explodir, teve que superar isso daí. Então quando nós transmitimos para o Geraldo, eu falei, Geraldo, você tem duas obrigações fundamentais agora. Uma é a residência e a outra é a preparação de mão de obra. Então, para que o pessoal de Pindamonhangaba pudesse trabalhar e ter condição dentro da indústria, não ser só jardineiro, motorista, nada, para poder. E hoje, você tem uma ideia, em consequência disso, nós temos o Senai, nós temos a ETEC, João Gomes, e tem a FATEC, todas no ramo metalúrgico, direcionada para essa área. E vejo o que Pindamonhangaba cresceu na área habitacional. A época, o bairro chique de Pindamonhangaba, que tinha as melhores casas, era o bairro da Caixa d'Água. O Paineiros hoje, que é um padrão de condomínio habitacional, ali era o Ara Sideral, criava-se cavalo lá.
Então, imagine o que Pinda cresceu. Nós vamos admitir, arredondar para 50 mil, e hoje, no último censo, nós estamos beirando 170 mil. 170 mil. Imagine o que Pindamonhangaba cresceu. Bosco, conta pra gente sobre o episódio da Mercedes-Benz. Estava tudo certo da Mercedes-Benz vir para Pindamonhangaba, mas houve um problema aí, né? Além das indústrias que nós trouxemos, obviamente nós tratamos junto com outras tantas indústrias, como a Monsanto, a Toyota, Fujitec, Fujifilm e Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz nós contamos com o apoio do ex-governador Paulo Egídio Martins. E nós conseguimos acesso à presidência da Mercedes-Benz e iniciamos o trabalho. Eles chegaram a escolher até a área onde seria implantada a Mercedes-Benz, que seria do lado de cá, ao lado da Vilares, que tem a Vilares, tem a ferrovia, e o lado de cá seria aquela área. Pela primeira vez, eu voei com ele de helicóptero, cheguei a voar 2 vezes com ele, e começamos os estudos. Só que nesse entretempo, se consumou a vinda da Vilares, da Alcan e da Confab Tubos. Aí o diretor-presidente da Mercedes-Benz me chamou e falou: prefeito, a sociedade não comporta esses gigantes. Infelizmente, nós não iremos para Pindamonhangaba. Agora, voltando aqui ao assunto do Geraldo Alckmin, foi um pedido do senhor para que ele fosse o seu sucessor, né? O senhor teve ali bastante uma conversa. Eu tive um empenho no Geraldo. Eu via no Geraldo condições para desenvolver. Ele era um moço trabalhador, um cara dedicado, sério. Pra você ter uma ideia, o Geraldo, ele estava fazendo faculdade de medicina na época. Ele lecionava na faculdade de Lorena, além de aluno da faculdade. E tinha um curso em Taubaté, Prefac, vestibular, parece que é isso daí. Então ele tinha muita atividade. Mas eu via no Geraldo condições para crescer, para se desenvolver. E eu acho que eu estava certo, que quase que chegou o presidente da República. Mas não foi fácil, viu? Difícil, né? Agora a gente tem uma pergunta aqui do internauta, voltando ao assunto do esporte, perguntando como foi transferir os jogadores do time de basquete e vôlei para a Polícia Civil na época. Não, na época o delegado de polícia era o Dr. Godofredo Bittencourt Filho, e ele gostava de esporte. E a Secretaria de Segurança fazia um campeonato estadual de esporte, basquete, vôlei, etc. Aí o Bittencourt me procurou, pediu que indicasse alguns jogadores que eles tinham vaga na delegacia de polícia, obviamente desde que eles tivessem aptidão para ser policiais, e foi aí que o Bittencourt, após a seleção, obviamente, um concurso público, ele levou vários lá, uns 5 ou 6 para a polícia. Então, um deles, eu vou citar o Abdala, né? O Abdala que é um apaixonado pelo basquete. Abdala, Marcelo Palmeirinha, né? Marcelo Palmeirinha, um outro Marcelo Pescoço, que eles estavam chamando. Excelentes policiais. Eduardo, que hoje é delegado de polícia. Bosco, a cidade de Pindamonhangaba foi considerada, ganhou um título agora de capital da metalurgia do estado de São Paulo. O que você sente sendo talvez o principal responsável por esse título? Essa é a colheita. Nós somos os semeadores. E hoje está aí. Pindamonhangaba, ela depende basicamente das 4 grandes indústrias que nós trouxemos. Nós trouxemos na época 11. Foi um acontecimento, quer dizer, foi uma explosão. Mas aqui mantém mesmo, com estrutura, com peso econômico, financeiro, foram as 4 grandes. A Vilares, a Alcan, Confab Tubo, Confab Equipamentos. E hoje é o que acontece. Você tem uma ideia, veja a importância da Alcan, hoje no Novelis, que ela é a maior na América Latina em laminados. Né? E se o nosso atual prefeito, Dr. Israel, te pedisse um conselho, qual conselho o senhor teria para dar para ele? Para governar.
governar para valer. Olha, eu tenho uma visão, eu já disse no início, né? Governa-se de fora para dentro. Não é sentado à mesa e administrar o orçamento que você tem na mão. Eu tive um assessor, por sinal, excelente assessor, até falecido, meu amigo José Rodrigues Murilo. E o Murilo tinha 3 faculdades, foi o primeiro aluno das 3 faculdades. E ele estava no gabinete e me observando. E depois que o pessoal saiu, ele falou: moço, posso falar uma coisa com você? Eu falei: pode falar, Murilo. Ele falou assim: olha, se eu fosse prefeito, eu botava o orçamento em cima da mesa e governava em cima do orçamento. Eu falei: por isso você não é prefeito. Não é essa a função do prefeito. A função do prefeito não é dividir, não é aumentar a fatia do bolo. Então você quer, precisamos aumentar a fatia da saúde. Pode aumentar, não tem problema. Você vai aumentar a fatia da educação, pode aumentar. Só que isso vai sacrificar outros. Você vai deixar de fazer obra, deixar de atender na área cultural. Você tem que aumentar o bolo. Eu posso falar isso porque eu fiz isso. Aumentar o bolo, que era pequenininho, para fazer um bolo grande. Então, por isso que a cidade cresce. Então, aonde tem aquela minha tese? Se governa de fora para dentro. Você tem que sair e buscar recursos, buscar investimento fora da cidade. Aqui, o que o secretário pode fazer, o prefeito não precisa fazer. Porque é importante que o prefeito vá fazer essa reivindicação. Não adianta mandar o colégio cardinalício inteiro, o pessoal cadê o Papa? Então, o prefeito tem que fazer isso. E outra coisa, outra censura que eu faço, não é censura, uma restrição que eu faço ao atual prefeito de Israel, de ter muita gente de fora. Ele traz pessoal de fora que não conhece os problemas da cidade, não conhece a solução dos problemas da cidade, não conhece as pessoas da cidade e não tem vínculo. No dia 31, quando ele entregar o mandato, essas 5 ou 6 secretários foram embora nunca mais vão ver pinga. Então, eu entendo isso como um absurdo. Eu quero alguém que esteja subindo a escada, que não queira estar no último degrau. É aquele que tenha vontade de crescer na política, ser vereador, ser prefeito, querer sentir o desenvolvimento da cidade. Porque eu vi esses dias, não sei se é verdade, eu já consultei e me falaram que é verdade, que tem uma moça que é secretária do Planejamento. Se você perguntar para ela onde é que é o bairro de Tecuera, ela não sabe. E eu soube agora que eles tiraram o secretário de obras, o Bontioli, e estenderam a função da secretária, atual secretária de Planejamento, para a Secretaria de Obras. Ela é, inclusive, nem é engenheira, né? Ela é arquiteta. Quer dizer, eu não sei se eu estou equivocado, mas eu acho isso um absurdo. Então precisa se integrar mais, pensar mais na cidade, olhar, ter visão de futuro. A única oportunidade que eu tive uma vez de conversar com o prefeito, eu falei para ele: prefeito, o prefeito governa para o futuro. O presente que você está dizendo foi feito ontem, não foi feito hoje. Você não fez o hoje. Foi ontem que foi feito. Então você tem que projetar para o futuro. Você tem que ter uma preocupação fundamental do que vai acontecer no futuro. Se você me permitir, até nesse dia, até eu falei para ele: olha, tem uma obra que eu acho fundamental. O pessoal diz que eu sou meio visionário, mas acontece que esse visionário é que transformou Pinda. Então, uma das propostas que eu tenho, são várias, fazer uma avenida paralela à Nossa Senhora do Bom Sucesso. Seria entre o Colonial, o condomínio Colonial, e o Vilarejo de Paineiras. Fazia uma avenida dupla, com canteiro no meio, e até lá na frente, passar por baixo da rodovia Presidente Dutra, e ir até onde? Eu sempre desafio, pergunto para o pessoal: para ir até onde? Você imagina ir até onde? Você tem uma ideia? Você vai Carvalho Pinto, meu Deus. Carvalho Pinto já está em Taubaté e o governador Dória, depois de eleito, eu ouvi a entrevista dele na Vanguarda, prometendo estender a Carvalho Pinto até Aparecida.
Se ela vai até Aparecida, obviamente que vai passar por Pinda. Então você tem que ter já um projeto feito para já esperar a Carvalho Pinto, porque senão a Carvalho Pinto vai passar direto aqui, você vai ter que pegar a Carvalho Pinto ou Aparecida, e Taubaté não vai fazer aqui. Taubaté, eles não fizeram isso. Taubaté atrasou 3 anos na implantação da extensão da Carvalho Pinto e teve que fazer um desvio de 6 quilômetros primitivo para 9 quilômetros, porque eles não obedeceram esse planejamento, então aumentou em 3 quilômetros, porque não teve um projeto. Então eu acho que esse seria um dos projetos de futuro, que não é tão grande, pô. Se é que o governador falou que ele vai estender a Carvalho Pinto no mandato dele até a Aparecida, então tem que estar providenciando. Agora eu pergunto, quem é que está vendo isso daí? Quem que está pensando no projeto, etc. Então esse para mim seria hoje o grande projeto a curtíssimo prazo, né? Nem a longo prazo, nem médio prazo, é a curtíssimo prazo. Isso aí, por isso que esse canal chama-se Papo Reto. Ex-prefeito João Bosco Nogueira nunca teve papas na língua, né? Ele sempre fala, e aqui o espaço é bastante democrático, né, Bosco? Prefeito não pode ficar só sentadinho ali sem correr atrás de verba. E nessa hora de correr atrás de recursos, não tem partido, né, Bosco? Não, o partido é um veículo para você prestar um serviço à comunidade. Você não pode ficar preso a partido, nem a grupos. Não é só partido, há grupos, nem vínculo de quem financiou a candidatura dele e depois entregar a chave do cofre para esse pessoal. Isso não pode. Não pode. O seu compromisso é com a cidade, única e exclusivamente com a cidade e com respeito à verba pública. Tem que ter respeito ao erário. Sim, o senhor que já fez muito pela cidade, conhece Pindamonhangaba como ninguém. O que o senhor enxerga, então, para o nosso futuro, já que a gente está falando do que vem pela frente? Olha, o futuro, você percebe nesse assunto que nós estamos discutindo hoje, que ensejou essa bela reunião aí, é o fruto das indústrias. Deixa eu dar um exemplo. A Alcan, que hoje é a Novelis, já anunciou uma expansão de 700 milhões. Além dessa expansão, eles vão fazer um terminal ferroviário ao lado. Vão fazer a captação direta no Rio Paraíba. Já está com o projeto todinho pronto, com licenciamento ambiental, tudo. E compraram uma área de mais ou menos uns 500 mil metros. É equivalente mais ou menos à planta atual, eles vão duplicar. Para fazer a nova expansão. Então você veja o que as grandes indústrias estão ensejando. A própria Gerdau tem projeto de expansão, tem 3 ou 4 projetos já engatilhados para expansão. Isso para não citarmos outros ramos. Você pega uma coisa que você tem, você imagine hoje Pinda sem o shopping. Você imagina, sem os shoppings, esses hotéis, quer dizer, a cidade cresceu e desenvolveu. Isso daí ajuda ao desenvolvimento. Aquelas escolas que nós falamos, que é a preparação de mão de obra, ajuda o desenvolvimento. Quer dizer, Pindamonhangaba está crescendo quase que sozinha, pô. Quase que sozinho. Precisa alguém disciplinar e acelerar. O que nós precisamos hoje é acelerar e disciplinar o desenvolvimento. Muito bem, recebemos aqui o ex-prefeito João Bosco Nogueira, de Pindamonhangaba. Foi o maior prazer, Bosco. Foi um papo muito legal, né, Sérgio? Muito legal. Foi uma viagem no tempo. Para quem não conhecia, não sabia, não conseguiria imaginar como é que era Pindamonhangaba no passado. Bosco, muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você, para sua família e tal. E viu o Palmeiras. Eu que agradeço, Simar e amigos da Agora Vale. Foi com satisfação que vim aqui. O objetivo era só contar história. Não tenho conotação nenhuma na minha vinda aqui de política, porque cada vez que eu vou fazer um pronunciamento, falo, e o Bolso está preparando para sair candidato. Não tenho a mínima intenção.
Em hipótese nenhuma eu sairei candidato. Acho que tem que convocar a juventude, da mesma forma que nós fomos convocados na década de 70, então nós temos que convocar a juventude para participar do desenvolvimento da cidade. E esse jovem ele tem que ter muito amor, um acendrado amor pela cidade, e não pensar em fisiologismo, pensar que tem que ter idealismo e não fisiologismo. Mas é que esses seus pitacos na gestão e na política de Pindamonhangaba tem a ver com o carinho que o senhor tem pela cidade, porque todos nós aqui queremos o melhor do município, queremos ver Pindamonhangaba se desenvolvendo, ver novas fábricas, novas indústrias chegando, né? A gente quer emprego para a população, faz parte de quem tem esse carinho, esse cuidado pelo município. Muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. O Agora Vale está sempre de portas abertas, sempre que o senhor quiser voltar. Obrigado também a você que ficou aqui nos assistindo. Ao longo do mês teremos outras entrevistas e a gente vai encerrando mais esse Papo Reto por aqui.